eu tenho muita dúvida em relação à estratégia da Itaúsa como holding. É uma empresa que, na minha avaliação, o mercado ainda não acordou para ela. Quando eu comparo holding com holding, eu vejo a Cosan como uma holding muito mais capaz. Quais as 5 ações que eu posso levar até o ano de 2100? Felipe, 2 ações para iniciantes. Achei legal essa pergunta. 2 ações para iniciantes? Eu nunca gosto de falar assim ação porque parece recomendação, né? Mas eu vou falar o que a gente falou da Taurus. Eu acho que a Taurus é uma empresa que eu olharia. Uma empresa que não é... Eu nunca gosto de empresas tão óbvias assim. Eu acho que a gente tem que sair do senso comum, porque todo mundo fala, pô, vamos comprar a Taesa, vamos comprar... Eu acho que essas empresas já estão muito bem exploradas. Existem empresas que hoje não são boas pagadoras de dividendos, mas que podem ser no futuro fantásticas. E assim, na carteira do Barsi, eu me lembro de inúmeros cases assim, onde ele está comprando um dividendo futuro. Ele fala que ele não olha com a lupa, ele olha sempre com o binóculo. E tá certo, né? Legal. Então, eu tive semana passada no Cosan Day. E a Cosan é uma empresa que não é óbvia para quem ouve dividendos, né? E nem para mim, porque a gente gosta do dividendo hoje, mas muitas vezes renunciar esse dividendo para algo melhor no futuro pode ser uma boa decisão. E eu acho que a Cosan tem um pouco esse perfil. É uma empresa que, na minha opinião, ela está entre as 5, 10 melhores do Brasil, sem sombra de dúvida. É uma empresa fantástica, que construiu um portfólio de ativos de muita qualidade e nada replicáveis. Então, ninguém vai conseguir construir uma outra Rumo, uma outra Raizen, uma outra Compass. Perdão. E assim, é uma empresa que, na minha avaliação, o mercado ainda não acordou para ela. Então, ela fez um desdobramento em 2021, quando ela chegou a ser cotada a mais de R$100. Hoje ela está cotada a 18, sendo que o desdobramento foi de 1 para 4. Então, naquele momento era R$25. Ela distribui mais ou menos uns 40, 50 centavos por ano, o que é pouco, mas é uma empresa que sabe alocar capital, que tem projetos fantásticos para o futuro. Muitos desses projetos já estão sendo entregues. Etanol de segunda geração, que é um negócio fora de série, da Raizen é um deles. E o ciclo de investimento dela também meio que já atingiu um pico e está começando a declinar. Isso sempre traz para a gente a possibilidade de 2 coisas acontecerem. Recompra de ações, que o CFO já falou que o melhor investimento, na opinião dele hoje, é a própria ação da empresa. E o segundo é aumentar o payout e pagar dividendo. Então, essa é uma empresa que eu vejo mais como oportunidade, mas eu ainda acho que é uma boa... Então, eu falei de Taurus e Cosan. Legal, fugimos do óbvio, né? Porque às vezes o óbvio faz muito sentido. Às vezes o arroz com feijão faz muito sentido. Mas às vezes a gente também tem que aprender a sair um pouco fora da caixa. Porque senão você fica só linkado sempre nas mesmas, aí você fica só ali não, diversifica um pouco. Mas quando a gente fala diversificar carteira, eu vou até acrescentar esse comentário, gente. Quando a gente fala em diversificar por setores, que é importante, diversificar não só ficar numa empresa, né? Exemplo, só a Taesa, não, diversifica. Mas não é pulverizar, pessoal. Porque às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, você conversando assim, a pessoa fala, eu tenho 20 ações, 20 empresas. Só que das 20, ela não sabe o que acontece com 3. Quer dizer, ela não sabe o que faz, ela não sabe quem é a gestão, o que os gestores estão fazendo, os donos, enfim. Cuidado, pessoal. A gente aqui fala diversifica, mas não é para você sair comprando tudo que você vê na bolsa, o que te falam, não. Cuidado com a sua estratégia. Agora, uma empresa que tem sido... Todo mundo pergunta, né? Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta, que é a Itaúsa. A Itaúsa ficou um tempo aí, ela deu uma caída nos dividendos, né? Mas fez muitas aquisições boas, né? O que você acha, Fê? Você acha que ainda é interessante? Carol, eu acho que o melhor ativo da Itaúsa é o Itaú. Isso, na minha opinião, isso é inegável. O Itaú é um banco de altíssima qualidade, já falamos um pouco aqui, não precisamos nem repetir. Mas a Itaúsa, tem que lembrar que ela é uma holding, né? Toda holding, principalmente no momento que a Itaúsa está, onde ela
deixou de ser uma holding praticamente monoativo, ela tinha outras coisas, mas praticamente só a holding do Itaú, e passou a ser uma locadora de capital em outros negócios, né? Quando eu comparo holding com holding, eu estava falando de Cosan agora há pouco, eu vejo a Cosan como uma holding muito mais capaz de alocar capital em novos negócios hoje em dia do que a Itaúsa tem sido nos últimos tempos. Eu acho que alguns negócios ali ainda precisam se provar, mas antes até do que isso, eu tenho muita dúvida em relação à estratégia da Itaúsa como holding. O que a Itaúsa quer ser daqui a 50 anos? Uma empresa que investe em setores correlatos, com sinergia, com características específicas e tal? Ou uma empresa que vê uma boa oportunidade aqui, vê outra ali e tal, e vai juntando um portfólio onde você acaba com uma empresa de chinelo e porcelanato, assim, sabe? Então, eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso. Por outro lado, como contraponto, os controladores são gente extremamente sérias, gente extremamente séria, que já se provou ao longo do tempo como, assim, um bom administrador de negócio. Excelente, né? Agora, eu acho que a Itaúsa não pode se perder. A Itaúsa tem que mostrar, inclusive para o mercado, que, assim, ela sabe o que está fazendo e que ela tem uma visão clara de futuro. Porque esse questionamento que eu estou fazendo, eu não sou o primeiro, eu já vi várias pessoas fazendo. Não acho que ela vai fazer maus negócios, mas eu acho que essa mensagem ainda tem que estar muito clara para o mercado. Então, não é uma empresa que eu tenho na minha carteira, eu prefiro ter o ativo de melhor qualidade que eu considero o Itaú, mas que ao mesmo tempo eu não acho que ela esteja num preço astronômico, assim, eu acho que ela está num preço razoável e, sei lá, tem uma correção assim, por exemplo, não acho que é um mau negócio dada a recorrência de dividendos e tal, mas olhando holding por holding, eu gosto mais da estratégia da Cosan. Felipão, vou pescar uma pergunta aqui do chat, que eu achei interessante. O John Invest. Quais as 5 ações que eu posso levar até o ano de 2100? Puta. Vai viver pra caralho. O John vai viver muito até 2100, né? Mas vamos lá. Até lá o Elon Musk já criou Eu alguma achei legal porque é 2100, me chamou a atenção aqui. Eu não faço ideia, né? Mas eu acho que sempre quando... Eu acho que a gente não tem problema, não tem que ter problema em falar que não sabe das coisas. Quando você não sabe, o que você faz? Eu acho que um bom exercício é olhar o passado. Tudo bem que no passado você teve Kodak, você teve Xerox, você teve belo exemplo. Eu adorava. Isso que eu lembro sempre. Adorávamos, eu também. Deixa a caixinha, né? Era o programa de sexta-noite, né? E na Blockbuster. Eu ia na sessão de terror. Eu gostava dos filmes de terror, eu ia lá no terror já. Fantástico. Mas assim, olhar para o passado te traz muitas respostas, né? O Brasil tem algumas características em que alguns setores se desenvolveram muito e muito bem. O setor bancário acho que é um grande exemplo de dar banho no setor bancário americano em vários aspectos, né? Hoje em dia com o Pix nem se fala, né? O que a bancarização aumentou, enfim. Então, eu acho que você tem que olhar para setores que conseguiram sobreviver em vários momentos desafiadores e, ao mesmo tempo, tem características que podem fazer eles sobreviverem por mais décadas. Setor de commodity é muito isso, né? Mas setor de commodity puro, geralmente ele não é um bom pagador de dividendo, porque você tem altos e baixos da commodity, em alguns momentos você está recebendo muito, e em outros momentos você vê vacas magras por vários anos. Eu gosto muito de um setor que combina commodity com alguma verticalização. Klabin, exemplo clássico aqui. Então, acho que é pescar isso. E aquelas coisas que as pessoas não vivem sem. Então, eu não vou falar 5 empresas, mas setores. O que você não vive sem? Puta, você não vive sem água, você não vive sem energia elétrica. Aquela história de sempre. E você não vive sem, mas o setor tem características... Eu não vivo sem avião também, mas o setor tem características muito problemáticas. Então, você quer coisa boa. Eu quero setor de alta margem, e setor relativamente protegido, que você tem um capital intensivo de iniciação de um projeto, então não é qualquer um que consegue montar uma petroquímica, coisa desse tipo.
É o famoso boleto que você falou, né? Chega o boleto. O boleto nem Eu se já fala, falei pros meus exatamente. porteiros, se eles estiverem assistindo aqui, adoro eles. Um beijo. Se chegar um boleto na minha casa, eu devolvo. Eu falo pra eles, ó, só me põe embaixo da porta se chegar dólar. Se chegar a conta, eu vou devolver pra portaria, hein? Mas é o famoso boleto que chega e não dá. Não dá pra pôr debaixo do colchão, que uma hora ele vai vir te cobrar, não tem jeito.